Você já sentiu que sua vida precisava de uma pausa? Que seu coração busca por respostas, mas não sabe por onde começar? Caminho da Fé, Descobertas na Estrada da Alma. Não é apenas um livro, é uma jornada, uma história real de superação, fé e transformação que vai inspirar você a dar o próximo passo na sua vida. Descubra como desafios podem se transformar em lições e como cada momento pode ser uma oportunidade para se reconectar com o que realmente importa. Este livro é para quem busca mais do que histórias. Busca propósito, busca inspiração, busca a si mesmo. Disponível em e-book e na versão livro físico. Comece hoje sua jornada de transformação. Caminho da Fé. Descobertas na Estrada da Alma. O que você está esperando? Que o bom educador nunca dá ao seu discípulo a lição pronta. Seria um crime contra o discípulo oferecer a ele a lição pronta. O mestre dá a certeza de sua presença para retirar alguma dúvida, para poder ajudar a dissolver aquilo que está atrapalhando e prejudicando o aprendizado. Mas em alguns momentos o discípulo terá de conviver com a sua solidão. O mestre se cala e se recusa a dar a resposta que nós tanto buscamos. Não é assim na vida? Há respostas que Deus só pode nos responder através do silêncio dele. Isso é mão de Deus também nos sustentando. Que às vezes a gente tem a ilusão, e isso é fruto de uma visão ingênua. Infelizmente, o discurso religioso ao longo da nossa vida pode nos colocar visões ingênuas de que Deus vai fazer tudo por nós, de que Deus faz isso, que Deus faz aquilo. Tá certo? Nós temos o direito de acreditar na proteção divina. Mas nós não estamos desobrigados de fazer a nossa parte. Porque é uma questão de sabedoria, de maturidade. O pai faz isso com o filho, a mãe faz isso com o filho. O amor não pode nos fazer pensar, o amor que a gente sabe que Deus tem por nós, não pode nos fazer pensar de que Ele fará tudo. Gosto muito dessa expressão. Nós só temos o direito de esperar pelo impossível depois que a gente fez tudo o que nos foi possível. Então Deus nos protege? Sim. Mas Ele também pede que eu faça a minha parte nessa proteção. Eu rezo a Deus pela minha vida, peço para que Ele me dê saúde, mas preciso fazer a minha parte para que essa saúde seja uma realidade na minha vida, não é? O cuidado que eu tenho comigo é uma expressão dessa minha parte, do milagre que eu preciso realizar diariamente. Então, às vezes eu identifico a mão de Deus estando presente na minha história, mas não me segurando como eu acho que segura. Sim, alguns desamparos são importantes demais no nosso processo humano. Seria muito interessante se a gente aprendesse isso desde o berço, mas infelizmente não. Então nunca é tarde para a gente aprender. A desproteção que às vezes nós sentimos na vida também é a mão de Deus, porque aquele que ama desprotege. Para que você fique exposto àquilo que você precisa viver e experimentar, sozinho. A presença dele sempre nos olhando, sempre nos orientando. Porque isso é muito interessante. Quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente amadurece na nossa experiência com Deus, maior é a capacidade que a gente tem de ouvir e compreender a voz dele na nossa história. Então, Deus me protege assim, mesmo quando ele está distante. Sabe? Não é que ele fica distante, é que nós nos sentimos por causa das situações da vida. O contexto desfavorece perceber essa presença intensa na nossa vida. Então, aquele momento de desconsolo, meu Deus, parece que eu estou abandonado pelo Senhor. Não é não. Esse desconsolo faz parte dessa proteção dele na nossa vida. Porque quem ama sabe muito bem que o amor também precisa passar pela dura experiência da desproteção. Porque excesso de amor desprotege. Não é assim que funciona? Quando uma pessoa é excessivamente protegida, no fundo, no contrário de tudo isso, existe uma desproteção, porque aquela pessoa não consegue amadurecer. Então ela vai ser eternamente ingênua.
vai ficar eternamente acreditando que ela está dentro de um conto de fadas. E a vida não é um conto de fadas. Então, acreditar na proteção de Deus não nos dá o direito de pensar que Deus fará tudo por nós, que caminhará por nós. Não. Ele vai estar sempre nos fortalecendo à frente dessas batalhas que nós precisamos enfrentar, mas nós estaremos na responsabilidade de realizar a parte que nos cabe. Foi assim com Moisés. Essa música cita Moisés, né? Foi essa mão que ajudou Moisés a dividir o mar em dois. Há nessa passagem uma riqueza muito grande que está em Êxodo. Quando Moisés está apavorado, porque ele retirou o povo do Egito e saiu na direção dessa terra protegida. Protegida não, prometida. Está vendo? Que também é um pouco protegida, né? A terra prometida seria alcançada, uma promessa que Deus fez a Moisés, desde que ele se encorajasse a retirar aquele povo da escravidão e atravessasse as dificuldades do deserto. Veja que quem já teve a oportunidade de ir a Israel sabe muito bem o que é o deserto. Você entrar naquele deserto para chegar a um lugar que não sabemos onde é, que só está no coração de um homem, como promessa, é uma dificuldade muito grande. O povo acreditou, foi atrás de Moisés, começou a viver as restrições do deserto, a fome, começou a sentir saudade das cebolas, né? Porque no Egito eles comiam cebola, no tempo da escravidão a cebola era o principal alimento, por isso que às vezes a gente usa a expressão, não fique chorando as cebolas do Egito, não é assim? Você já deve ter escutado essa expressão, quando alguém lhe aconselha, para de lamentar o passado. O que é lamentar as cebolas do Egito? É dizer, eu era escravo, mas tinha esse alimento. Eu tinha cebola para me alimentar. E agora eu estou livre, mas não tenho nada. Calma. Dê tempo ao deserto. Permita que o deserto lhe diga o que ele precisa dizer. Até a fome. A restrição, ela é importantíssima no processo humano. A gente identifica o tempo todo que pessoas são estragadas porque não lhes faltou nada. Terrível. Quando você tem um filho que foi paparicado desde criança, não lhe faltou absolutamente nada, e de repente, no descampado da vida, de repente aquela pessoa precisa enfrentar o deserto da vida e ela não tem munição o suficiente para dar conta. Aí fazer o quê? Como é que nós enfrentamos o deserto? Ali naquele momento, quando Moisés retira o povo da escravidão e se encoraja a levar este povo pelo deserto a caminho da terra prometida, ele também sente medo, ele também não sabe o que vai ser. Por isso ele o tempo todo, através das manifestações de Deus naquele momento da vida de Moisés, ele se comunica com Deus. São as epifanias, né? Que são essas manifestações gloriosas de Deus ali, através da realidade simples. É a sarça que arde, é a pedra que jorra água, enfim. Deus vai conversando com Moisés, vai dando a ele sinais de que ele está no caminho certo, mas não o priva da desproteção que o deserto lhe causa. Então, desprotegido naquele deserto, materialmente falando, ele pode firmar uma confiança em Deus que nenhum outro conforto havia dado. Está vendo como é interessante? Como a desproteção, a aparente desproteção, ela tem todo um cuidado reservado e de bastidores ali. Da mesma maneira como você que é pai, é mãe, e você cria uma restrição ao seu filho para que ele possa amadurecer, não é assim? Às vezes você retira alguma coisa do seu filho para que ele sinta realmente a falta, para que depois ele tenha condições de valorizar depois. Volto a dizer, muitas pessoas dão errado na vida é porque não lhes faltou nada. Aí você observa que quando falta demais também pode causar um desequilíbrio, uma falta de confiança na vida, nas pessoas. Enfim, é o equilíbrio que dá certo. Quando você começa a educar, colocando proteção e aparentes desproteções, onde aquela pessoa terá de enfrentar a situação sozinha, ainda que você esteja vendo de longe. Eu enfrentei situações na minha vida extremamente difíceis, que não bastava o outro dizer, eu estou aqui. Por quê? Porque elas eram minhas. Até ajuda.
Você olhar para o lado, saber que tem um amigo com você, que existe uma mãe, que existe um pai, um irmão. Mas em muitos momentos da nossa vida, este calvário é para ser vivido na solidão. É quando eu preciso viver essa sensação de estar desprotegido, da mesma maneira como Moisés viveu, ao pisar os desconfortos do deserto, ao enfrentar aqueles desconfortos, ele compreendeu o que é a condição humana. Então eu também faço essa experiência. Você faz. Eu não quero passar a vida em brancas nuvens, não quero mesmo. E é por isso que desde muito menino, quando a vida me era difícil, eu encontrava alguma coisa naquele desconforto que me fazia pensar mais alto, que me fazia pensar além. Moisés, vivendo o desconforto do deserto, precisava convencer os que estavam ao lado dele de que aquele desconforto valeria a pena. Ah, mas alguns queriam voltar para a escravidão. Olha como a fraqueza humana está muito presente na nossa vida no momento do desconforto. Quanta gente, vou dar um exemplo simples para você entender. Existem pessoas que precisam romper com namoros que são terríveis, desastrosos. Aquela pessoa só faz mal a você, você sabe disso, mas você tem um vínculo com ela, você tem necessidade afetiva, você não consegue romper aquele namoro. Então, de repente, você se encoraja, você fica com tudo claro diante de você, essa pessoa não me faz bem, eu não posso me casar com essa pessoa, porque se no tempo do namoro já está assim, imagina na época do meu casamento, depois no meu tempo de casado, vai virar um inferno pior ainda do que já é. Aí você se encoraja, motivado por pessoas que estão ao seu lado, a romper. Aí é terrível no dia que você rompe. O sofrimento é cruel dentro de você. Parece que você nunca mais vai se recuperar, que você só pensa naquela pessoa. Por quê? Porque apesar dela te fazer tão mal, você tem um vínculo doentio com ela, de dependência afetiva. Você sabe que ela te faz mal, mas você não sabe viver sem ela. Por mais que a vida seja difícil, ninguém está fora da possibilidade de ser feliz. Apesar de todos os problemas que tem, de todos os limites que precisa enfrentar, faz parte da nossa condição humana. Ninguém tem vida perfeita. Gente, quando nós começamos a compreender a felicidade como um projeto possível, quando a gente deixa de idealizar essa felicidade, eu vou ser feliz quando isso for assim, quando fulano de tal, quando meu marido for perfeito, quando a minha esposa for perfeita, não vai nunca. As pessoas não serão perfeitas. Agora você pode buscar uma harmonia interior que vai lhe dar condições de lidar um pouco melhor com a imperfeição do outro e até, minha gente, lidar com ela de maneira mais responsável. Porque às vezes nós fazemos a manutenção do erro do outro. Às vezes somos nós os responsáveis pela não mudança do outro. Muitas vezes sou eu o responsável por aquilo que não é transformado no outro. Minha gente, toda vez que Jesus nos coloca diante de uma realidade que precisa ser transformada, o primeiro a ser beneficiado somos nós. Porque às vezes a gente fica interpretando, que Deus egoísta é esse, que fica querendo que eu seja como Ele quer que eu seja. Não. É que a consciência de Deus sobre o que eu posso ser é muito mais iluminada do que a minha. E o seu querer para mim é que eu esgote essas possibilidades ao máximo. Eu preciso elevar a categoria máxima as minhas possibilidades. Porque Deus sabe que eu posso. Ele sabe quais são os meus talentos, Ele sabe quais são as minhas possibilidades, as minhas aptidões. Mas eu posso correr o risco de morrer sem ter descoberto. Porque não cravei as unhas na matéria-prima da minha realidade. Não cravei as unhas para poder arrancar todos os excessos que tantas vezes me afastam daquilo que eu posso ser. E muitas vezes me limito a ser um ser amargurado, mais ou menos, derrubado. Porque não faço o enfrentamento para eu ser quem eu posso ser. Nós somos a luta, nós somos a estrada. Eu vou me transformando, eu vou fazendo
eu vou agregando na minha experiência tudo aquilo que eu vou recolhendo pela estrada. É isso que vai me tornando mais feliz, minha gente. E eu gosto particularmente de usar muito mais o termo realizado do que feliz. Eu preciso me realizar como pessoa. Eu acho que a palavra realização, ela inspira um pouco mais do que felicidade. Eu ser um homem realizado, mesmo tendo problemas, estou no lugar certo, fazendo a coisa certa. Por isso vou dormir bem. Por isso vou estar satisfeito com as lutas que eu preciso enfrentar. Porque dificuldade todo mundo tem. Não é no seu trabalho que tem dificuldade, mas não. Você pode até no primeiro momento se iludir achando que você tem mais problemas do que eu. Cada um tem a sua quantia. E se a gente for ter a honestidade de contar, nós vamos descobrir que nós temos problemas muito parecidos. Agora, você precisa enfrentar os seus problemas. Eu não posso enfrentá-los por você. Eu preciso enfrentar os meus problemas. Eu tenho lá, na estrutura da minha vida, os problemas que são próprios da minha vida. Que são próprios do meu ser. Da estrutura que me cerca. E preciso administrar diariamente tudo isso para que eu tenha o direito de extrair a satisfação de ser quem eu sou. Um médico, por exemplo, ele tem os problemas que são próprios da profissão dele. E ele consegue ser feliz mesmo tendo todas as dificuldades ali. Por quê? Porque ele enfia as unhas na realidade e vai lá buscar o motivo da sua satisfação. A satisfação é um diamante que nós vamos encontrar todo dia, no meio dos cascalhos. Porque se você resolve prestar atenção naquilo que deu errado, você vai se distrair com os cascalhos e você nunca vai chegar ao diamante da realidade. Quantas coisas dão errada todo dia? Se você escolhe ficar nelas, você vai ficando aborrecido com o tempo, amargurado. Se você não é capaz de ver o lado bom da vida, você vai ficar sempre lá, aquela pessoa cabisbaixa, desinteressada e desinteressante também. Que é muito ruim a gente ficar próximo de uma pessoa assim, que não encontra motivos para a sua alegria, que fica sempre pedindo o diamante do outro que não encontrou o seu. Não é justo com o outro, não é justo com você. Você tem o dom de garimpar esse diamante em você. Não queira recolher o diamante que o outro alcançou. É seu, é sua luta. E outra, você pode até se iludir, o diamante que ele alcançou vai me trazer alegria. Não traz, não. O diamante da realidade só tem brilho aos olhos de quem o de fato produziu. Quem de fato o produziu. Eu preciso produzir na estrutura da minha realidade um diamante por dia. Porque é com esse diamante na mão que eu encerro o dia. É com ele que eu enfrento a noite. E é com ele que eu recebo o dia de amanhã. Só que amanhã ele não serve mais. O diamante de hoje brilhou hoje. O diamante de hoje me enriqueceu hoje. Amanhã eu tenho que começar a luta toda de novo. Porque ele não sobrevive à luz do dia amanhã. Serviu para hoje. Amanhã a realidade será outra. Os problemas serão outros, as alegrias serão outras, os desafios serão outros. E eu preciso lá enfiar a unha nessa realidade e extrair o diamante do dia. Não é assim que você precisa fazer lá no seu trabalho todos os dias? Se você insistir em ficar com a cara amanhecida, não vai conseguir nada. Se você chegar no seu trabalho amanhã, do mesmo jeito que chegou hoje, não espere muito de você. Você tem de renovar antes de sair de casa esses motivos. Se nós não renovamos esse diamante diariamente, ele vai perdendo o brilho, aí nós vamos ficando com aquela pedra morta na mão. Desanimados, sem vida, sem alegria. E isso vai gerando em mim, minha gente, um desconforto existencial, e eu deixo de buscar a pedra todos os dias. É por isso, por mais pecaminosa que seja a estrutura onde nós estamos, o desafio é pessoal. Eu tenho que buscar a pedra
o diamante que está no meio de tantos cascalhos, porque senão a minha vida vai perdendo sentido, a minha vida vai perdendo o brilho, vai perdendo o viço. Se na sua casa, se você não fizer a sua busca por ser o melhor filho, o esposo fiel, a esposa fiel, o irmão, isso vai perdendo com o tempo. E daqui a pouco você não acredita mais na sua experiência. Quando você deixa de acreditar naquilo que você pode alcançar de você mesmo, você está decretando a sua sentença de morte. Quando você se deixa levar por aquilo que é mais mesquinho em você, você decreta a sua sentença de morte. E não basta estar no meio dos outros. É preciso estar com os outros. Mas a gente só pode estar com os outros quando a gente conseguiu harmonizar no mais íntimo do nosso coração a nossa identidade, a nossa luta pessoal, o nosso autoconhecimento, esse crivo onde nada escapa ao questionamento da consciência. Será que eu estou sendo negligente? Será que eu estou deixando de buscar essa pedra preciosa? Será que eu estou insistindo em guardar aquilo que eu já alcancei de mim? Será que eu não estou ousando ir além? Como o velho boiadeiro levando a boiada, tocando os dias pela longa estrada. É assim que Deus nos quer, minha gente. Vida perfeita não temos, mas a gente pode ser um bom garimpeiro. E eu gostaria de começar esse programa com uma pergunta. O que é que você faz quando a vida não dá certo para você? Como é que você reage diante de tudo aquilo que não aconteceu do jeito que você esperava? Como é que você costuma reagir diante daquilo que é trágico, daquilo que faz sofrer, daquilo que te desconcerta? Como é que você reage diante de tudo que na vida é contrário? Pergunto isso porque pessoas interessantes costumam nascer da solução que dão para essas realidades. Eu já vi muita gente interessante crescer na vida e tornar-se ainda mais interessante justamente porque soube administrar uma dificuldade. Faz parte da vida humana, né? Sobretudo quando a gente é criança, a gente acreditar que tudo tem que ser certinho, que tudo é muito bonito. Faz parte daquela visão ingênua que a gente tem da vida, né? Que as pessoas são perfeitas, que as realidades são perfeitas, que o mundo é perfeito. Faz parte do contexto da infantilidade, daquilo que é ingênuo. Mas de repente a vida vai nos encaminhando para a gente descobrir que não é bem assim. Não é como a gente sonhou, não é como a gente imaginou, não é como a gente idealizou. É o momento em que o ser humano começa a lidar com seus fracassos. Porque a gente só sabe que é fracasso à medida que a gente toma consciência dele e administra. Não é verdade? Quando a gente é criança, nós vamos sendo contrariados e nós vamos descobrindo que nem tudo é do jeito que a gente quer. E é por isso que no processo da educação, pais e mães, irmãos e todo mundo que faz parte do processo da educação da criança, a verdadeira educação consiste em contrariar na hora certa. Porque se a gente não contraria o filho na hora certa, depois ele vai ficar infantil o resto da vida, achando que tudo tem que ser como ele quer. Você já deve ter convivido com pessoas assim, que ficaram infantis durante muito tempo porque não tinham condições de lidar com os próprios fracassos. Foram pessoas mimadas pela vida. Não enfrentaram as dificuldades porque foram poupadas o tempo todo. E você já deve ter identificado isso em você. Momentos em que você tinha dificuldade de lidar com seus problemas, com as adversidades, com aquilo que era contrário ao que você queria, justamente porque faltou maturidade. Mas você também já experimentou o crescimento que é possível acontecer cada vez que nós sabemos colocar a vida sobre a mesa, descobrir o que a gente não gosta, o que a gente gosta e aprender a conviver com isso.
Digo isso, minha gente, porque nós só poderemos alcançar o ideal da santidade que Deus nos propõe o dia em que a gente começa a ter consciência de que o santo se faz a partir dos contrários. É o momento que a gente precisa identificar dentro de nós aquilo que nos desafia para a gente crescer ou para a gente evoluir. Evoluir é você retroceder, né? É você deixar de avançar. Quantas vezes na vida nós passamos por situações que porque a gente não soube enfrentá-la, porque a gente não soube administrá-la, a gente evoluiu, a gente se transformou numa pessoa pior. Mas o processo de Deus na nossa vida é nos fazer avançar. É a gente descobrir aquilo que hoje está nos contrariando, é a gente descobrir um sofrimento que hoje está agudo dentro de nós, e nós darmos uma direção certa a esse sofrimento, para que ele venha nos amadurecer. Eu gosto muito daquela palavra, eu não sei onde é que está na Sagrada Escritura, que diz que quando a criança ela não tem condições de comer alimentos sólidos, lhe é dado leite, que é um alimento rápido. É fácil engolir, não é verdade? Não dá trabalho tomar um copo de leite, mas dá trabalho comer um prato, arroz, feijão, um pedaço de carne. Mas nós, à medida em que nós vamos crescendo, nós não podemos ficar somente no alimento fácil, porque senão a gente vai morrer desnutrido. O alimento, o leite, é o alimento de um tempo certo da vida. É um tempo controlado, a medicina nos ensina quanto tempo a criança pode ficar só com o leite materno. Mas depois ela começa a ter que fazer o esforço de comer comidas mais sólidas para melhorar até mesmo o seu processo. Para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento humano, ela precisa passar do alimento fácil para o alimento mais difícil de ser digerido. O organismo vai se adaptando a essas mudanças. A fisiologia nos ensina tantas coisas sobre a vida espiritual. E a Sagrada Escritura, quando coloca isso, está justamente nos mostrando que, da mesma forma como a fisiologia precisa de coisas mais fáceis no início, com o tempo ela vai pedindo também realidades mais difíceis, mais complexas. É como aprender matemática. A gente só será capaz de realizar operações de álgebra se um dia a gente aprender que 1 mais 1 é igual a 2. Quando nós passamos pelas operações simples, a maturidade espiritual humana, minha gente, passa pelas mesmas regras. Se eu não soube administrar os pequenos conflitos que a vida me ofereceu, eu não vou conseguir lidar com as grandes dificuldades que a vida vai me oferecer à medida que o tempo passa. E é interessante isso, porque ninguém está livre disso. Envelhecer é você lidar com os limites da vida. A disposição que você tinha na sua juventude, você não tem mais hoje. Mas quem disse que isso é perder? Isso é perder quando você olha apenas de um foco. Mas se você amplia a visão que você tem do envelhecimento, você vai descobrir que a idade, a velhice, a maturidade, vai lhe dando oportunidades de você lidar com você mesmo de um jeito novo. Você começa a esbarrar no limite de forma positiva e você descobre naquele limite uma causa de crescimento para você. Você descobre naquela realidade que é contrária, aparentemente algo que está colocando ainda mais limites para você, mas aí você descobre que existe um passo a ser dado naquele momento. Crescer em Deus. Eu, quando eu fico melhor como pessoa, porque eu me despertei para uma realidade que antes me acorrentava, antes me deixava pior, a gente começa a galgar espaços mais nobres, mais elevados. E isso é crescimento espiritual. Ontem, por exemplo, no lançamento do nosso livro aqui em Belo Horizonte, Cartas entre Amigos, eu e Gabriel Chalita, uma mulher colocou o livro Cartas entre Amigos para eu autografar, me olhou e disse assim: Padre Fábio, eu li o livro Quem Me Roubou de Mim, e sabe qual foi o resultado daquele livro na minha vida? Eu disse, não. Fiquei pensando, né, alguma coisa espiritual, alguma vitória que ela alcançou do ponto de vista, libertou-se de um relacionamento, qualquer coisa assim. Ela disse, eu terminei o livro e comecei um processo de emagrecimento, perdi 36 quilos. Foi interessante isso? Uma leitura espiritual influenciar na sua disciplina física.
Ela descobriu que ela precisava se amar um pouco mais, que ela precisava se cuidar um pouco mais. Gente, já valeu ter escrito o livro. Se alguém ficou mais leve no corpo e consequentemente também na alma, já valeu ter escrito. Quantas vezes o peso do corpo se transforma também em um peso na alma? Está certo que existem pessoas leves no peso do corpo e pesadíssimas na alma. O corpo é o território do sagrado, nos ensina o judaísmo de maneira bonita. Se a gente mergulha na teologia judaica, você vai descobrir o corpo como um território do sagrado. Tão lindo, minha gente. Você descobrir que o respeito ao corpo é também o respeito ao espírito, e que o respeito ao espírito é também o respeito ao corpo, porque nós não somos duas realidades, nós somos uma unicidade. A antropologia nos ensina isso. Nós somos corpo e alma. O cuidado de uma realidade reflete na outra. E isso é interessante, você ir descobrindo na sua vida as exigências que a própria vida vai lhe dando, as situações contrárias que a vida vai colocando para você, e aí, como é que você reage? Ou você escolhe crescer, ou você escolhe evoluir. E às vezes a coisa é tão trágica que a gente pensa, não, aquela pessoa agora vai só piorar, e de repente ela reage de uma maneira tão nova. Por quê? Deus é o motivo é a lente por onde nós olhamos a realidade. Tudo depende também da lente que nós olhamos, né? Para qual lugar nós estamos colocando, qual é o filtro por onde passa o nosso olhar. E religião é para isso, minha gente, é nos ajudar a compreender o processo humano, o processo espiritual, e a gente se transformar em pessoas melhores por causa da religião que a gente vive. Mas um dia, num lar, que é um sentimento que nos ocorre, eu gosto de fazer essa distinção. Lar não é um aglomerado de paredes imóveis. Lar é um sentimento que nos ocorre. Eu estou, às vezes, diante de algumas pessoas que significam um lar para mim, porque me colocam no eixo da minha verdade. Eu fico tão à vontade que tudo aquilo que é meu eu sei oferecer. O outro me desperta naquilo que tenho de melhor. O outro me educa, o outro me faz pensar de forma elevada, o outro me faz sentir de forma elevada. E aí se eu identifico como amor. Meu Deus, como seria bom se todos nós tivéssemos isso. Às vezes os nossos desastres vida fora é porque nos falta alicerce familiar, minha gente. Às vezes os nossos desastres como pessoas é porque nos falta a estrutura que nos sustenta e que nos dá condições de amadurecer. Os nossos relacionamentos imaturos, as nossas iniciações imaturas, as nossas construções familiares sempre marcadas pelo improviso, pelo desajeito, pela imaturidade, vão dificultando cada vez mais a melhora deste mundo. Porque o mundo vai evoluir no dia em que nós estivermos no eixo da nossa verdade, fazendo o nosso papel e gerando filhos mais saudáveis e mais evoluídos, mais solidários, menos indivíduos, mais pessoas. A isso nós chamamos de catequese, cristianismo. As outras religiões dão outros nomes, mas no fundo, o que a gente quer é ser uma pessoa emocionalmente educada, capaz de viver com o outro, de oferecer o que tem de melhor e de receber do outro a mesma coisa. Meu Deus, como seria bom se todos nós tivéssemos isso. Como seria bom se todos nós tivéssemos condições de ouvir essas frases ao longo da vida. Deixa eu ver a mão machucada. Quando a nossa mãe se interessava pelo joelho esfolado, pela mão machucada, ela tinha acesso a outros lugares em nós, que não eram físicos. Quantas vezes a minha mãe, curando um joelho esfolado, ela curava uma tristeza dentro de mim. A gente só virou gente
A gente só virou gente porque alguém se interessava que a gente não dormisse tão tarde. Sai dessa cama. Se talvez a gente não tivéssemos escutado as repreensões que nos educam, a gente não daria nada nesse mundo. A gente teria sido movido pelas preguiças que são tão próprias da adolescência, quando a gente não quer nada nessa vida. Quando a gente acha que tudo é um desastre, e lá vem a nossa mãe pacientemente, ou o nosso pai, ou o nosso tio, aquele que tem acesso a nós. Sai dessa cama, pelo amor de Deus, você tem que estudar. Ou então quando nos autorizava o contrário do que estava dizendo. Filho, não chora. Aí é que a gente chorava mesmo. Porque nada nos faz mais chorar do que quando uma pessoa que nos ama e nos fala. Não chore. Sabe quando você ama? É quando o seu choro é plenamente autorizado. Quando o outro não tem urgência em saciar o próprio egoísmo de não querer alguém sofrendo ao lado. Mas a frase não é para ser interpretada ao pé da letra, é para ser interpretada no seu avesso. Quando alguém que nos ama fala, não chora, é porque ela está nos dando o direito de chorar tudo que a gente precisa chorar, e que às vezes a gente não tem direito. Eu costumo dizer que velório público é a melhor invenção dos últimos anos. Que lá você entra, chora e não precisa dar satisfações a ninguém. Entra, dá uma chorada e vai embora. Nós estamos muitas vezes proibidos de chorar. Porque às vezes você precisa chorar, mas não sabe por quê. E se você chorar na frente do outro, ele racional que é, por que você está chorando? Aí o que a gente fala? Não sei. Choro alivia. E os que nos amam sabem que às vezes um bom sorriso só é construído depois de muitas e muitas lágrimas. Por isso, por mais difíceis que sejam os vínculos humanos, não desista deles. São eles que nos educam. Nesta vida, o que a gente mais precisa é ter ao lado pessoas que nos ajudem a educar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Porque somente assim a gente vai chegando ao que Deus quer de nós. Porque a educação da alma, dos sentimentos, do pensamento, é que nos torna homens e mulheres livres, para que a gente possa ser exatamente aquele que Deus projetou, aquela que Deus quis. Para a gente poder dizer sem medo que se hoje eu sou livre, é porque esta liberdade foi construída pelas pessoas que me amam. Erga os seus braços para o céu. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. Solta a sua voz. Qual é a libertação que você hoje gostaria de receber do Senhor? Qual é a libertação que hoje você precisa para a sua vida? Os poderes de Deus estão em você, mas pode ser que o seu estilo de vida, a maneira como você se interpreta, tenha lhe impedido de conhecer os poderes do Espírito em você. O Espírito te blinda contra todo o mal. O Espírito te blinda numa ponte que faz chegar a Deus. Aqueles que passam pela sua vida. E hoje nós queremos acordar a força do nosso batismo em nós. A força do Espírito Santo nos concedendo os munos
de Cristo. O mundo sacerdotal, para que você possa abençoar os que passarem por você, para que você possa derramar bênçãos nos seus trabalhos, com as pessoas que você convive. Você tem o mundo sacerdotal de Cristo. Você é sacerdotisa de Cristo. Você é sacerdote de Cristo. Você participa de uma forma diferente da minha, mas o batismo te dá a autoridade de ser, de representar a bênção de Deus pelo mundo. E hoje nós queremos acordar isso em nós. Nós recebemos o mundo profético. Que o Senhor hoje destranque a sua profecia. E não se engane, profecia não é você subir nos púlpitos e ficar dizendo aos outros como eles devem viver, não. A primeira profecia que nós precisamos viver e professar é sobre a nossa vida. Como você precisa viver. Não permita que o diabo dê a ordem. Que a ordem da sua vida seja sempre dada pelo Espírito Santo em você. Que você nunca precise passar pelos outros para entender o que Deus quer da sua vida. Que o outro seja apenas um instrumento para ajudar a discernir. Mas a autoridade primeiro é sua. E hoje nós queremos acordar essa autoridade. O mundo profético desperta a profecia no seu coração. Seja profetisa na vida dos seus filhos. Seja profeta na vida dos seus filhos. Seja profeta e profetiza na vida dos seus amigos. Leve a palavra que liberta. Expulse a palavra que faz mal, que amaldiçoa. Tranque as forças da palavra negativa. E desperta a força espiritual da palavra que unge. Da palavra que cura. Da palavra que encaminha, que endireita. Que sara, que abraça, que converte. Toma posse hoje do dom da profecia de Cristo. E por fim, o munus regio. Nós temos a dignidade de Cristo em nós. Que nada e nem ninguém venha ofuscar essa dignidade. Nós estamos coroados com a dignidade de Cristo. E essa dignidade não é outra coisa senão um caminho de santidade. Quanto mais digno você se sentir, quanto mais digno diante de Deus e pequeno diante dele também, porque é ambíguo. A dignidade é um reconhecimento de valor, mas é também um reconhecimento de pequenez e de humildade. O digno é aquele que se sabe pequeno, mas reconhece o valor que tem mesmo sendo pequeno. Desperta a dignidade naqueles, Senhor, que estão esquecidos do valor que tem. Há muitas pessoas entre nós hoje que estão esquecidas do valor que tem. E nós queremos proclamar a quebra de toda a maldição que nos fez esquecer quem somos. Nós somos filhos amados de Cristo. Filhos amados de Deus. A salvação nos foi oferecida. E nós não queremos aceitar as condenações que tantas vezes nos amarram, nos retiram a liberdade. Erga os braços para o céu e diga comigo: eu quero, Senhor, o dom sacerdotal, o dom régio, o dom profético. Liberta a minha vida, Senhor. Liberta o meu coração. Me ajude, Senhor, no exercício de amor próprio. Jogar fora os ódios que eu guardei. Quantas vezes nós perdemos a fé em Deus porque Deus não fez o milagre como nós queríamos? Mas cuidado, às vezes o verdadeiro milagre você ainda não viu. O verdadeiro milagre não era a cura daquela pessoa. Eu sempre tenho isso em relação ao Padre Léo. Padre Léo, todos nós rezamos pela cura do Léo. Quem não rezou pela cura do Léo? Todos nós rezamos. A gente apressadamente poderia dizer: a cura do Léo não aconteceu. Não aconteceu como nós pedimos. Concorda comigo? Ele não viveu, ele não sobreviveu ao câncer.
Mas e o que aconteceu no coração do Léo durante o processo da doença dele? Você não acha que a sua prece chegou aos ouvidos de Deus e que Deus curou o Léo da melhor forma como ele precisava ser curado antes de deixar esse mundo? Minha gente, é muito relativo. Viveu 20, viveu 30, viveu 50, viveu 40. Nós somos muito apegados. Nós somos muito apegados à realidade concreta, carnal, material. O Padre Léo faz uma falta danada na evangelização do Brasil. Eu concordo. Faz falta na minha vida. Quantas vezes na minha vida eu desejei isso depois da partida dele? Muitas. Mas eu não posso me apegar ao meu desejo, às minhas necessidades. O tempo que ele viveu foi o tempo que Deus precisou dele aqui. E eu fico maravilhado de pensar que a nossa oração pode não ter surtido efeito do jeito como nós queríamos que surtisse, mas surtiu de outras formas. É muita pretensão nossa achar que Deus vai fazer o que a gente determinou. A maneira mais bonita que nós temos de rezar é entregando a Deus a situação e que agora Ele cuide. Nós vamos fazer a nossa parte, nós vamos buscar o tratamento, nós vamos agilizar as nossas coisas, nós vamos dar entrada na documentação, nós vamos buscar os nossos direitos, nós vamos lutar, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas vai chegar um momento em que nós vamos precisar deixar que a graça e a ação de Deus nos atinja como Ele decidiu. É muito cansativo, minha gente. Eu fico vendo isso na minha vida. Como muitas vezes é cansativo. E o processo se torna ainda mais cansativo quando eu quero ter tudo nas minhas mãos. Quando eu não sei delegar. Quando eu não sei confiar naquele membro da minha equipe. Pode observar como nós muitas vezes ficamos exaustos, cansados demais, porque nós insistimos em tomar conta de tudo. Nós não sabemos delegar. Não sabemos atribuir responsabilidades. Agora você já imaginou? Se até na nossa oração nós temos dificuldade de entregar a Deus, coloca nas mãos dele. Você não sabe no que vai dar. É fé. Porque se você soubesse no que daria, aonde você chegaria, o que seria, você não precisaria ter fé. Ter fé é você colocar na mão do outro e você acreditar que ele vai fazer. Como ele vai fazer? Você precisa ter fé. Você vai confiar. Muitas vezes as nossas insatisfações são geradas ali. Quando nós entregamos a Deus o pedido, mas já damos a Ele o manual de instruções de como nós queremos que aquele pedido seja atendido. Deus não é uma bula de remédio que pode ser lida e pode ser facilmente compreendida. Deus é mistério. A revelação de Deus na história são indícios do que Ele é, para que a gente possa chegar a essa verdade. Mas Deus é preservado no seu mistério. A sua ação no mundo é sempre misteriosa. Aqui, agora, nesse momento aí, no seu coração, alguma coisa pode estar acontecendo. Algum milagre pode estar sendo realizado agora, porque você resolveu deixar Deus agir. Pode ser que você esteja nervoso demais, preocupado demais com o que vai ser, com o que vai acontecer. Pode ser que você esteja desperdiçando muitas energias. Pode ser que você esteja rezando por uma pessoa e você esteja apavorada porque essa pessoa pode morrer a qualquer momento. Pode ser que você esteja com medo de perdê-la. Confie. Deus está do seu lado, não se sinta só nessa hora. O pior sentimento que nós podemos ter na vida é solidão, minha gente. E Deus quebra esse sofrimento, esse sentimento, cada vez que nós, de maneira madura, nos aproximamos dele, estendemos as mãos e acreditamos que ele sempre tem uma alegria para nos oferecer, um crescimento a nos proporcionar. É fé. É a oportunidade que nós temos de dar a Deus o direito de comandar a nossa vida. De nos ajudar neste processo de travessias, de andanças. Nós precisamos chegar lá. Deus quer a nossa maturidade, Deus quer o nosso crescimento.
Mas para a gente chegar lá, nós precisamos segurar na mão dele, nós precisamos confiar que o lugar para onde ele vai nos levar é melhor do que o lugar onde a gente está hoje. Não tenha medo disso. Coloque-se nas mãos de Deus, coloque as realidades que você acha que estão pesadas demais sobre você, confie. É sempre bom a gente saber que alguém muito mais competente do que nós está cuidando daquilo que nós não sabemos cuidar sozinhos. Isto é Deus. Muito mais competente do que nós. Porque só Ele sabe o que verdadeiramente pode fazer feliz o nosso coração. E eu desejo poder lhe encontrar assim, nesse processo de luta. Cada um lutando no seu tanto, né? O seu canto, o seu tanto, naquela parcela de luta que a vida nos pede. A luta modifica, né? Há dias em que você vai ter que lutar contra você mesmo. Aliás, eu cada vez me convenço mais, se existe alguém que pode verdadeiramente nos destruir na vida, somos nós. Porque nós é que damos as regras. Nós é que ditamos as regras. Ah, padre, não é bem assim. Venha viver aqui em casa para ver. Não. Quando você vai para viver as regras com os outros, você leva as suas regras pessoais. É dessas que eu estou falando. Porque quando nós temos as regras particulares modificadas, de maneira que a gente esteja sempre agindo em benefício para o nosso crescimento, para as nossas superações, vai ser muito mais fácil lidar com as regras do grupo. É por isso que a conversão é, antes de qualquer coisa, um acontecimento pessoal. Depois você vai até ter repercussões sociais da conversão que você viveu. E que está vivendo, né? Que a conversão não termina. Mas este primeiro momento é pessoal. É Deus esbarrando na nossa história, de alguma maneira nos incomodando, né? Criando dentro de nós aquele incômodo bom, que é aquela sensação de inadequação, que vai dando a gente a oportunidade de fazer a purificação de tudo aquilo que a gente pensa sobre nós mesmos, sobre os outros, a maneira como nós nos interpretamos, né? É interessante como Deus modifica isso. Quem está dentro de um processo de conversão, na verdade, está modificando também a maneira como se compreende. Quantas vezes na vida você se interpretou de maneira tão fechada, tão mesquinha? Quantas vezes na vida você deixou de alcançar vitórias, de chegar a lugares mais distantes, porque você se interpretou fraco demais? Não é assim? Quantas vezes você se interpretou com desprezo? Quantas vezes você não acreditou em você? E isso é determinante. Deus modifica isso, né? Porque Ele coloca um otimismo, um amor próprio maior. Ele ilumina a nossa consciência de forma diferente. E aí, de repente, a gente começa a ousar um pouco mais, a gente vai alcançando um pouco mais de coragem para vencer essas batalhas terríveis que nós precisamos vencer todos os dias. Há dias em que a gente precisa lutar um pouco mais. Há dias em que a gente tem o direito do descanso. Mas você pode ter certeza que a dinâmica da luta não vai terminar. Ainda hoje mesmo, conversando lá em casa, né? A gente falava sobre isso. Como é difícil na vida a gente conseguir, a gente viver essa tranquilidade de você saber que você está fazendo a coisa certa. E é por isso que no momento em que a gente perde a estribeira, né, como a gente diz, né, quando você sente que você se deslocou do lugar em que você deveria estar, quando você abaixa a sua expectativa, ou quando você deixa de sonhar grande para você, quando você se reduz àquela pior parte que você tem, fica uma sensação de desconforto. E é aí que o processo de Deus em nós vai se acelerando cada vez mais. Quando você permite que essa inquietude gere uma atitude. Então tá bom. Eu olho para a minha vida, descubro que de vez em quando eu esqueço de quem eu devo ser, me nivelo por baixo, sou um ser humano qualquer, ajo de qualquer jeito, trato mal as pessoas, me perco do equilíbrio, me distancio do referencial de bondade que eu quero viver. E aí, no momento que você reconhece isso,
Você assume sua verdade e você constrói uma atitude que possa restaurar o que você estragou, que possa consertar o que você machucou. Porque é luta. Não é fácil a gente reconhecer as podridões que nós trazemos dentro do nosso coração. Não é fácil. Não é fácil você olhar para você e reconhecer que você tem defeitos. Tanto é que você se irrita com facilidade toda vez que alguém aponta um defeito seu. Não é verdade? É ruim mesmo. Alguém olhar para você e dizer, você faz isso mal, ou te ofender. Mas é horrível quando a gente está aprendendo alguma coisa, não é verdade? Quando você está num processo de aprendizado e o outro vem e desmoraliza o pouco que você já sabe. Ah, só isso que você sabe? É horrível. Toda vez que alguém toca na nossa fragilidade, é natural que a gente reaja com sofrimento. Agora, você não pode fugir disso. Se você tem dificuldades de ouvir os defeitos que você tem pela voz do outro, tenha coragem de ouvir pela sua voz. Olhe para você mesmo, não tenha medo disso. É você, é sua verdade, é seu projeto. Você não é outro. Por mais esforço que você fizer, você não vai ser outra pessoa. Por mais plástica que você faça, por mais que você queira mudar o seu rosto, o seu corpo, você não vai ser outra pessoa. A sua essência está aí, com defeitos, com possibilidades. Agora, a partir do que você é, pode nascer um ser humano grande. Isso não tenho dúvida. Quantos miseráveis ficaram grandes porque acreditaram nisso? Quantas pessoas miseráveis que não tinham quase nada aos olhos dos outros e que de repente se ocuparam de suas essências e floresceram e ficaram grandes, e ficaram bonitos e ficaram viçosos no jardim humano. Por quê? Porque não tiveram coragem, não tiveram medo de ouvir pela própria voz os piores defeitos que têm. E eu desejo poder lhe encontrar assim, nesse processo de luta. Cada um lutando no seu tanto, né? O seu canto, o seu tanto, naquela parcela de luta que a vida nos pede. A luta modifica, né? Há dias em que você vai ter que lutar contra você mesmo. Aliás, eu cada vez me convenço mais, se existe alguém que pode verdadeiramente nos destruir na vida, somos nós. Porque nós é que damos as regras. Nós é que ditamos as regras. Ah, padre, não é bem assim. Venha viver aqui em casa para ver. Não. Quando você vai para viver as regras com os outros, você leva as suas regras pessoais. É dessas que eu estou falando. Porque quando nós temos as regras particulares modificadas, de maneira que a gente esteja sempre agindo em benefício para o nosso crescimento, para as nossas superações, vai ser muito mais fácil lidar com as regras do grupo. É por isso que a conversão é, antes de qualquer coisa, um acontecimento pessoal. Depois você vai até ter repercussões sociais da conversão que você viveu. E que está vivendo, né? Que a conversão não termina. Mas este primeiro momento é pessoal. É Deus esbarrando na nossa história, de alguma maneira nos incomodando, né? Criando dentro de nós aquele incômodo bom, que é aquela sensação de inadequação, que vai dando a gente a oportunidade de fazer a purificação de tudo aquilo que a gente pensa sobre nós mesmos, sobre os outros, a maneira como nós nos interpretamos, né? É interessante como Deus modifica isso. Quem está dentro de um processo de conversão, na verdade, está modificando também a maneira como se compreende. Quantas vezes na vida você se interpretou de maneira tão fechada, tão mesquinha? Quantas vezes na vida você deixou de alcançar vitórias, de chegar a lugares mais distantes, porque você se interpretou fraco demais? Não é assim? Quantas vezes você se interpretou com desprezo? Quantas vezes você não acreditou em você? E isso é determinante. Deus modifica isso, né? Porque Ele coloca um otimismo, um amor próprio maior. Ele ilumina a nossa consciência de forma diferente.
E aí, de repente, a gente começa a ousar um pouco mais, a gente vai alcançando um pouco mais de coragem para vencer essas batalhas terríveis que nós precisamos vencer todos os dias. Há dias em que a gente precisa lutar um pouco mais. Há dias em que a gente tem o direito do descanso. Mas você pode ter certeza que a dinâmica da luta não vai terminar. Ainda hoje mesmo, conversando lá em casa, a gente falava sobre isso. Como é difícil na vida a gente conseguir, a gente viver essa tranquilidade de você saber que você está fazendo a coisa certa. E é por isso que no momento em que a gente perde a estribeira, como a gente diz, quando você sente que você se deslocou do lugar em que você deveria estar, quando você abaixa a sua expectativa, ou quando você deixa de sonhar grande para você, quando você se reduz àquela pior parte que você tem, fica uma sensação de desconforto. E é aí que o processo de Deus em nós vai se acelerando cada vez mais. Quando você permite que essa inquietude gere uma atitude. Então tá bom. Eu olho para a minha vida, descubro que de vez em quando eu esqueço de quem eu devo ser, me nivelo por baixo, sou um ser humano qualquer, ajo de qualquer jeito, trato mal as pessoas, me perco do equilíbrio, me distancio do referencial de bondade que eu quero viver. E aí, no momento que você reconhece isso, você assume sua verdade e você constrói uma atitude que possa restaurar o que você estragou, que possa consertar o que você machucou. Porque é luta. Não é fácil a gente reconhecer as podridões que nós trazemos dentro do nosso coração. Não é fácil. Não é fácil você olhar para você e reconhecer que você tem defeitos. Tanto é que você se irrita com facilidade toda vez que alguém aponta um defeito seu. Não é verdade? É ruim mesmo. Alguém olhar para você e dizer, você faz isso mal, ou te ofender. Mas é horrível quando a gente está aprendendo alguma coisa, não é verdade? Quando você está num processo de aprendizado e o outro vem e desmoraliza o pouco que você já sabe. Ah, só isso que você sabe? É horrível. Toda vez que alguém toca na nossa fragilidade, é natural que a gente reaja com sofrimento. Agora, você não pode fugir disso. Se você tem dificuldades de ouvir os defeitos que você tem pela voz do outro, tenha coragem de ouvir pela sua voz. Olhe para você mesmo, não tenha medo disso. É você, é sua verdade, é seu projeto. Você não é outro. Por mais esforço que você fizer, você não vai ser outra pessoa. Por mais plástica que você faça, por mais que você queira mudar o seu rosto, o seu corpo, você não vai ser outra pessoa. A sua essência está aí, com defeitos, com possibilidades. Agora, a partir do que você é, pode nascer um ser humano grande. Isso não tenho dúvida. Quantos miseráveis ficaram grandes porque acreditaram nisso? Quantas pessoas miseráveis que não tinham quase nada aos olhos dos outros e que de repente se ocuparam de suas essências e floresceram e ficaram grandes, e ficaram bonitos e ficaram viçosos no jardim humano. Por quê? Porque não tiveram coragem, não tiveram medo de ouvir pela própria voz os piores defeitos que têm. Hoje eu estou com o coração bastante doído. Ontem à noite, o Padre Edson, um grande amigo meu, coordenador da Pastoral de Taubaté, sofreu um acidente gravíssimo na Presidente Dutra. Era noite, passei boa parte do dia com ele ontem, havíamos combinado que sairíamos, iríamos almoçar hoje, se não chegasse tarde ontem iria ligar para a gente poder sair para jantar. Padre Edson sofreu esse acidente, seu Salvador que estava com ele morreu na hora, e a outra pessoa que estava atravessando a pista também morreu. E o Padre Edson está em um estado bastante grave no hospital em Taubaté. E desde ontem, quando eu fiquei lá no hospital, até de madrugada, a gente, naquela ânsia de querer estar do lado de quem a gente ama, não é verdade? Mesmo que você saiba que a sua presença não vai alterar muita coisa. Eu fiquei pensando, e naquele curto intervalo de tempo ali
na porta daquele hospital, acho que 1 hora e meia, com os outros padres, o Dom Carmo. E eu fiquei pensando no quanto que nessa vida nós perdemos a oportunidade de lançar um olhar amoroso sobre o outro. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de estar com o outro com a mesma qualidade que Jesus estava com seus amigos? Quantas vezes nós desperdiçamos a oportunidade de olhar o outro com amor? Quantas vezes nós desperdiçamos a oportunidade de viver a vida como ela merece ser vivida? O Padre Edson, que até então estava ali, naquele encontro lá da diocese, todo cheio de vida, todo feliz, cheio de planos, de repente, no hospital, inconsciente, num processo grave. E essa é a vida. Numa fração de segundo tudo muda, minha gente. E a sabedoria consiste em nós abrirmos os olhos para aquilo que nós temos agora. É agora. É fugaz demais. O que hoje você tem, pode ser que não tenha mais amanhã. E não se trata de criar um desespero, uma angústia, uma ansiedade. Não. Se trata de tomar clareza daquilo que nós temos hoje. A qualidade do nosso amor. É amor de gratuidade, é amor de misericórdia ou não? E a gente escolhe o tempo todo. E a gente escolhe o tempo todo ter os olhos de Jesus ou não? E a gente sabe, por experiência própria, que quando a gente deixa vencer o amor de gratuidade dentro de nós, nós nos tornamos pessoas muito mais interessantes, menos preconceituosas, mais amorosas e mais felizes. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ver diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora, para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus abençoe muito você, que Deus lhe dê muita sabedoria para você também lidar com as suas perdas. Que o tempo todo a gente está perdendo. O tempo todo nós passamos pela experiência de perder. É inevitável. A vida é assim. Mas ao mesmo tempo, nós queremos aprender com aquilo que a gente perde. Obrigado pela oportunidade de estabelecer este encontro com você. Lembrando que a existência é essa dinâmica mesmo. Todo dia a gente parte, todo dia a gente chega. De alguma maneira nós estamos nos deslocando. A existência é essa dinâmica. É este movimento que não cessa. Quantas vezes hoje, eu parti? Quantas vezes hoje eu voltei? São muitas as partidas, são muitas as chegadas que acontecem dentro de nós no mesmo dia. Porque o ser humano é capacitado desta possibilidade de sair de si, de ir além, de sonhar, de avançar territórios, de ultrapassar os limites que lhe são próprios. É dom humano a capacidade de ir além. E todos os dias nós somos convidados a fazer isso. Quantas vezes hoje, dentro do meu coração, partidas e chegadas foram sacramentadas. Que chegar e partir são dois lados de uma mesma viagem. O trem que chega é o mesmo da partida. E é assim que nós estabelecemos essa dinâmica de viver e de morrer um pouco todos os dias. Nascemos de novo todas as vezes que nós permitimos que a vida venha nos afetar com seu poder de novidade. Quando de repente, num fim de tarde, você permite que aquela luz possa lhe trazer os mesmos entusiasmos que o nascer do sol. Por que não? Ou quando a gente olha para um céu
estrelado, vê ali uma lua se mostrando em seu encanto, com sua beleza, e você descobre que, mesmo estando à noite, você pode amanhecer. Essa é a dinâmica da vida, né? É o dom de ser feliz, de ser capaz, de você administrar bem a oportunidade de ser quem você é, de continuar se encantando com a vida. Porque por mais que eu viva uma dinâmica de chegar e partir muito intensa, eu corro o risco de virar uma rotina desagradável isso. E a minha missão não pode ser uma rotina desagradável. Ninguém pode, por mais rotineira que seja a vida, ninguém pode permitir que sua vida seja uma rotina desagradável. Mesmo cumprindo aquele ritual todos os dias de levantar, de sair, de chegar, de estar no mesmo ambiente de trabalho, de encontrar com as mesmas pessoas, eu creio que exista dentro de nós uma possibilidade de tornar isso tudo muito novo, que é justamente a capacidade de encantar-se. A vida humana fica muito mais interessante quando nós somos educados para esse encantamento, para esse vislumbre, né? Eu ter a capacidade de me ficar deslumbrado com aquilo que vejo, de me encantar. Aristóteles, quando estava lá selecionando os livros da física, ele descobriu que alguns livros falavam de realidades que não eram físicas, que tocavam as dimensões da alma, do espírito, dos sonhos. Aí o que ele fez? Ele separou na biblioteca. Esses livros são da física, são os estudos de tudo aquilo que é natural, humano, físico, concreto, orgânico. Estes não, estes falam dos sonhos, são pensamentos que ultrapassam a realidade concreta. Aí então isso é metafísica, está além da física. Todos nós somos metafísicos também, né? Porque eu ultrapasso os limites do meu corpo o tempo todo. Porque de repente eu estou paradinho, sentado lá no meu sofá, mas o meu coração está me levando a lugares que já nem existem mais. Ou está me fazendo encontrar pessoas que amo e que já estão distantes no tempo, distantes na geografia, ou já foram até mesmo sepultadas. Essa capacidade humana de ir além. A metafísica, essa parte da filosofia que estuda aquilo que vai além da física, ela fala que o assombro é o momento em que o ser humano se encanta. Alguma coisa ficou grande demais diante dos meus olhos, me inquietou a ponto de querer investigar, entrar, adentrar aquele território tão especial, tão cheio de mistérios e que me seduz. A vida humana é assim. De vez em quando nós encontramos pessoas que provocam esse assombro em nós, não é? São os amigos que nascem, são os amores que nascem, quando você descobre que o outro é um território que ele não morre naquela matéria, mas ele tem tanta coisa interessante que você resolveu ir além com ele. E você viver esse assombro todos os dias, mesmo que a vida possa parecer sempre igual, você se encantar com ela. A minha religião é um instrumental para que eu não perca isso. Jesus o tempo todo ensinou isso, encantar-se com a vida. Como é que Jesus fazia isso? Fazendo com que aquelas pessoas descobrissem dentro dos seus corações, tão cheio de velharias, né? Corações muito envelhecidos, muito machucados pela vida, no meio de tanto monturo, encontrar ali alguma coisa que brilhasse. E não é que a gente precisa disso mesmo? De vez em quando a gente vasculhar a velharia que mora dentro de nós, não é? Não é assim? Você encontrar no meio dos sonhos antigos, das desilusões, dos desafetos, das desarmonias, você ousar, primeiro acreditar que ali existe alguma coisa que ainda brilha, e aí depois ir à luta, ir na busca. O Deus a quem amamos, a quem reverenciamos, nos mostra isso, nos indica esse caminho. Domingo agora nós refletimos sobre a misericórdia de Deus. A misericórdia é uma luz que nunca se apaga. E ainda que ela esteja escondida nas velharias do nosso coração, a gente pode encontrar por ela.
E a gente vai sendo mais feliz à medida em que a gente, no meio de tantas coisas antigas dentro de nós conseguimos encontrar alguma coisa que nos motive, que nos leve além. Obrigado pela oportunidade de estabelecer este encontro com você. Lembrando que a existência é essa dinâmica mesmo. Todo dia a gente parte, todo dia a gente chega. De alguma maneira nós estamos nos deslocando. A existência é essa dinâmica. É este movimento que não cessa. Quantas vezes hoje, eu parti? Quantas vezes hoje eu voltei? São muitas as partidas, são muitas as chegadas que acontecem dentro de nós no mesmo dia. Porque o ser humano é capacitado desta possibilidade de sair de si, de ir além, de sonhar, de avançar territórios, de ultrapassar os limites que lhe são próprios. É dom humano a capacidade de ir além. E todos os dias nós somos convidados a fazer isso. Quantas vezes hoje, dentro do meu coração, partidas e chegadas foram sacramentadas. Que chegar e partir são dois lados de uma mesma viagem. O trem que chega é o mesmo da partida. E é assim que nós estabelecemos essa dinâmica de viver e de morrer um pouco todos os dias. Nascemos de novo todas as vezes que nós permitimos que a vida venha nos afetar com seu poder de novidade. Quando de repente, num fim de tarde, você permite que aquela luz possa lhe trazer os mesmos entusiasmos que o nascer do sol. Por que não? Ou quando a gente olha para um céu estrelado, vê ali uma lua se mostrando em seu encanto, com sua beleza, e você descobre que, mesmo estando à noite, você pode amanhecer. Essa é a dinâmica da vida, É o dom de ser feliz, de ser capaz, de você administrar bem a oportunidade de ser quem você é, de continuar se encantando com a vida. Porque por mais que eu viva uma dinâmica de chegar e partir muito intensa, eu corro o risco de virar uma rotina desagradável isso. E a minha missão não pode ser uma rotina desagradável. Ninguém pode, por mais rotineira que seja a vida, ninguém pode permitir que sua vida seja uma rotina desagradável. Mesmo cumprindo aquele ritual todos os dias de levantar, de sair, de chegar, de estar no mesmo ambiente de trabalho, de encontrar com as mesmas pessoas, eu creio que exista dentro de nós uma possibilidade de tornar isso tudo muito novo, que é justamente a capacidade de encantar-se. A vida humana fica muito mais interessante quando nós somos educados para esse encantamento, para esse vislumbre, Eu ter a capacidade de me ficar deslumbrado com aquilo que vejo, de me encantar. Aristóteles, quando estava lá selecionando os livros da física, ele descobriu que alguns livros falavam de realidades que não eram físicas, que tocavam as dimensões da alma, do espírito, dos sonhos. Aí o que ele fez? Ele separou na biblioteca. Esses livros são da física, são os estudos de tudo aquilo que é natural, humano, físico, concreto, orgânico. Estes não, estes falam dos sonhos, são pensamentos que ultrapassam a realidade concreta. Aí então isso é metafísica, está além da física. Todos nós somos metafísicos também, Porque eu ultrapasso os limites do meu corpo o tempo todo. Porque de repente eu estou paradinho, sentado lá no meu sofá, mas o meu coração está me levando a lugares que já nem existem mais. Ou está me fazendo encontrar pessoas que amo e que já estão distantes no tempo, distantes na geografia, ou já foram até mesmo sepultadas. Essa capacidade humana de ir além. A metafísica, essa parte da filosofia que estuda aquilo que vai além da física, ela fala que o assombro é o momento em que o ser humano se encanta. Alguma coisa ficou grande demais diante dos meus olhos, me inquietou a ponto de querer investigar, adentrar aquele território tão especial, tão cheio de mistérios e que me seduz. A vida humana é assim. De vez em quando nós encontramos pessoas que provocam esse assombro em nós.
são os amigos que nascem, são os amores que nascem, quando você descobre que o outro é um território que ele não morre naquela matéria, mas ele tem tanta coisa interessante que você resolveu ir além com ele. E você viver esse assombro todos os dias, mesmo que a vida possa parecer sempre igual. Você se encantar com ela. A minha religião é um instrumental para que eu não perca isso. Jesus o tempo todo ensinou isso, encantar-se com a vida. Como é que Jesus fazia isso? Fazendo com que aquelas pessoas descobrissem dentro dos seus corações, tão cheio de velharias, né? Corações muito envelhecidos, muito machucados pela vida, no meio de tanto monturo, encontrar ali alguma coisa que brilhasse. E não é que a gente precisa disso mesmo? De vez em quando a gente vasculhar a velharia que mora dentro de nós, não é assim? Você encontrar no meio dos sonhos antigos, das desilusões, dos desafetos, das desarmonias, você ousar, primeiro acreditar que ali existe alguma coisa que ainda brilha, e aí depois ir à luta, ir na busca. O Deus a quem amamos, a quem reverenciamos, nos mostra isso, nos indica esse caminho. Domingo agora nós refletimos sobre a misericórdia de Deus. A misericórdia é uma luz que nunca se apaga. E ainda que ela esteja escondida nas velharias do nosso coração, a gente pode encontrar por ela. E a gente vai sendo mais feliz à medida em que a gente, no meio de tantas coisas antigas dentro de nós, nós conseguimos encontrar alguma coisa que nos motive, que nos leve além. Em cada reflexão, buscamos não apenas fortalecer a fé, mas também nos reconectar ao amor transformador de Jesus. Ao se inscrever, você está convidado a compartilhar nos comentários como o amor divino tem tocado sua vida. Juntos, celebramos a presença de Jesus em nossa jornada espiritual.